prepara aí, ó, o almoço, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Fala pessoal, tudo bom? Bom dia para todo mundo. Espero que todo mundo esteja muito bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez pela misericórdia do Senhor, atuando e operando em nome dele. Aí, glória a Deus! que nós estamos aqui. Eu Vamos quero focar na compartilhar a palavra, que vamos Deus focar na colocou no palavra. meu coração nessa manhã, com o coração de cada um de vocês. Está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, glória que a Deus. vai dizer assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O objetivo principal de Deus é fazer a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. E sempre na nossa vida nós vemos que tudo precisa de uma resposta. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a primeira atitude, a primeira ação de Deus, entregar seu Filho por amor a cada um de nós. Jesus Cristo veio e sofreu muitas coisas, como a maioria aqui sabe. Jesus foi traído pelo Judas, passou por sofrimentos, foi escarnecido, cuspiram no rosto do nosso Jesus, colocaram nele uma coroa de espinhos, zombando dele, fincaram a coroa, batendo com uma cana em sua cabeça, e como se isso não fosse suficiente, ainda bateram nele com 40 chicotadas. Tudo isso ele sofreu por cada um de nós. Quando crucificam Jesus Cristo, colocam ele em uma cruz que não pertencia a ele. A cruz que colocaram nele pertencia a Barrabás. Barrabás, ele era maior do que Jesus em estatura. Barrabás, ele era um homem sanguinário, ele era um homem mau, ele era um homem digno de morte. Mas aí o povo, pago pelas outras pessoas, pelos sumos sacerdotes, são influenciados a gritar: crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Nesse momento de injustiça, Jesus Cristo é crucificado ali, e naquela cruz, Jesus ele acaba tendo que ter os seus ossos desconjuntados, porque a cruz era maior do que ele, a cruz era para Barrabás. E então eles pegam o braço do nosso Jesus, puxa o máximo que podem, desconjunta os seus ossos para poder crucificar o nosso Jesus. Tudo isso ele sofreu por amor a cada um de nós. Essa foi a atitude que ele teve. E o apóstolo Paulo, ele está falando isso para a igreja de Roma. Ele está dizendo: olha, irmãos, apresentem o seu corpo a Deus como sacrifício vivo e agradável para o Senhor. De uma maneira que, da mesma maneira como Jesus entregou a sua vida inteira por amor a nós, precisamos também responder a essa ação de igual modo. Precisamos entregar a nossa vida a Deus com tudo que nós temos, com a nossa obediência, com a nossa fidelidade, com o nosso amor a Ele, porque Ele sim
fez aquilo que ninguém mais pode fazer por nós, que ninguém tem coragem ou que ninguém quer fazer por nós. Ele sempre faz. É por causa dele que nós estamos aqui. Eu tenho certeza que se nós abríssemos a oportunidade e cada um aqui pudesse falar um pouco do que é que Jesus já fez em nossas vidas, faltar-me-ia o tempo para compartilhar com os irmãos, porque são grandes coisas, grandes milagres. O nosso pastor Fábio, por exemplo, é um dos grandes milagres que Deus resolveu, mas não é somente ele. Cada um de nós aqui temos uma história linda. Eu não sei como foi 2025 para você. Eu não sei as lutas que você passou, eu não sei as provas que você enfrentou, mas uma coisa eu posso te dizer: se você decidir entregar a sua vida para Deus e permitir, Ele tem uma nova história para escrever para você em 2026. 2025 pode ter sido um ano difícil, pode ter sido um ano duro, mas Deus não quer que permaneça dessa mesma maneira. Deus nunca quis que o sofrimento do homem fosse permanente. Daniel, me prova isso. Eu te provo. Quando Deus dá a sentença ali para Adão, falando para Adão: olha, vocês vão trabalhar. Ele olha e fala: vocês vão trabalhar por 6 dias, mas terá um dia para descansar. Ou seja, Deus sempre procura dar um refrigério para a pessoa. Deus sempre procura dar uma válvula de escape, porque Deus não quer ninguém sofrendo para sempre. E a maior prova disso é Jesus Cristo. Por mais que nós soframos nesse mundo, a Bíblia vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não pode de maneira nenhuma ser comparada com o peso da glória que nos será revelado naquele grande dia, quando Cristo vier nos buscar. Momentos de luta, de dificuldade, todos nós temos. Eu já perdi meu pai esse ano. 2025 foi um ano muito difícil. O meu pai faleceu recentemente, mas da mesma maneira, qualquer pessoa pode perder um pai, uma mãe, um primo. O importante é saber que haverá o dia em que nós vamos nos reencontrar no céu. Quer encontrar sua família no céu, quer encontrar seus amigos no céu, quer encontrar uma nova oportunidade de viver com Deus no céu, aonde não vai haver choro, não vai haver sofrimento. Eu suplico, da mesma maneira como Paulo fala, eu também falo, suplico-lhes, irmãos, que entreguem o seu corpo a Deus como sacrifício vivo e agradável diante do que Ele fez por cada um de nós, que nós venhamos responder a esse amor tão lindo e maravilhoso. Deus sempre quer o bem da humanidade, e é por esse bem que nós estamos aqui anunciando as boas novas para vocês. No versículo 2 ele vai dizer: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Deus não quer que nós venhamos viver de uma maneira que desagrada ao ser humano, ao próximo. Todas as vezes que nós fazemos algo errado, que desagrada uma mãe, desagrada um pai, desagrada um irmão, desagrada um amigo, nós fugimos do verdadeiro propósito de Deus. Qual é, Daniel? O propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós venhamos nos amar. A Bíblia vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que nós venhamos deixar o amor de Deus operar nas nossas vidas, e que 2026 venha ser um ano de sucesso na vida de vocês, que vocês venham experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a salvação mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos nos levantar.